Graças a paz, querido. Amém. Amém. Orar pelo irmão. Amém. Antes das mãos. Deus. Amém, Deus. Aí, Deus. Primeiro. Pai, sim. Deus. Olha. Trabalha. Isso. Desça no inferno toda a estrutura dela. Vai trabalhando assim. Vai entrando com o corpo. Os ligamentos. Toda a nervura. Toda a estrutura do corpo. Vai reanimando aqueles nervos que estão querendo parar. Deus trabalha no corpo da tua filha. Vai arrancando nas articulações todo cansaço, fadiga. Em nome de Jesus. Fadiga. Vai tirando. Vai. Limpa. Limpa em cada canto dos vínculos, dos ossos, nas rótulas. Vai criando aquele material que fluidifica a articulação, não deixa nada encostar em nada. Seja perfeito como o Senhor criou na tua filha, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus trouxe algo para você agora e Ele está fazendo todas as suas articulações, encontro dos ossos, nos vínculos, sabe os vínculos? Vínculos, precisa ser lubrificado. Deus está trazendo essa lubrificação. Amém. Hoje, para você. Estou sentindo mais coisa do Senhor que está acontecendo. Pressão na cabeça, Deus está arrancando essa pressão. Deus está tirando. Senhor, usa tua filha neste dia, com poder e graça. Juízo também. E há algumas coisas que o Senhor vai mudar através desta palavra, que será ministrada no dia de hoje. Em nome de Jesus. Deus está entrando com cura nos teus netos. Amém. Glória a Deus. Mesmo aquele que está na barriga. Deus está entrando com cura. Amém, Jesus. Porque há algo genético que ia atuar nele. Pior do que você já tinha visto. Mas Deus está arrancando. Amém. Eu creio, Pai. Eu recebo. Viu? Deus está arrancando. Você lembra quando Abraão encontrou com os reis e deu o dízimo de tudo? Sim. Pois é. Deus está fazendo isso na tua casa. Amém. Através da sua vida. Amém. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. E realmente, queridos, tenho tido muito problema de junta. Junta tudo, joga no lixo. Tenho passado nos médicos, fiz uma ressonância da coluna, do braço, e deu realmente alguns desgastes ósseos. E hoje de manhã, desde ontem, eu estava com uma dor no joelho, subi escada, onde eu moro, o prédio que eu moro, eu tenho que subir escada. E aí ontem eu falei, ai meu Deus, será que esse joelho também vai dar problema, né? Então eu recebo isso que o Gilberto está falando. E hoje de manhã, não é só hoje, mas de vez em quando eu acordo com uma pressão na cabeça. E a minha pressão é normal.
Não passa de 12 por 6. Mas volta e meia eu levanto com pressão na cabeça. E eu recebo o que o Senhor ministrou em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 13. Capítulo 13. Verso 45. Desde a semana passada, Deus tem ministrado algumas coisas no meu coração. E eu tinha falado com a pastora, marcar, né, para eu pregar. Porque eu creio que Deus não tem isso só para mim. Eu creio que é para cada um de nós. Amém? A palavra diz: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Essa parábola, ela diz respeito ao reino de Deus, o valor do reino de Deus. E a respeito daquilo que nós temos que fazer para possuir o reino de Deus. E a Bíblia fala que o reino de Deus é tomado por esforço e aquele que se esforça se apodera dele. Então isso significa que existe um custo, né? Para que a salvação é de graça, mas existe um custo para que nós possamos permanecer no reino de Deus. E como cidadãos do reino, nós não podemos estar nesse reino de qualquer forma. Nós saímos do mundo onde com uma mentalidade pecaminosa, com atitudes erradas, com um caráter corrompido. E nós não podemos estar dentro do reino de Deus da mesma forma como nós estamos no reino deste mundo. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Deus nos chamou para nos transformar, para nos mudar e nos moldar segundo os padrões dele, para sermos verdadeiros cidadãos do reino de Deus. Então, com certeza, queridos, nós vamos passar por processos. Nós temos todos, cada um de nós, que um dia levantamos a mão para aceitar a Jesus como Senhor das nossas vidas, passamos por processos. E essa palavra, o que me chamou a atenção é que essa palavra fala da pérola, né? E o Senhor ministrou ao meu coração que nós somos como uma ostra. Que a ostra ela é muito sensível. E quando um grão de areia penetra a concha da ostra, ela fere a carne da ostra. Então, porque o grão de areia, se você olhar microscopicamente, ele parece um cristal. A gente não vê, né? Mas se você puser no microscópio, ele parece um cristal. E aquilo fere, machuca, corta. E a ostra começa a liberar uma substância chamada nácar. E vai cobrindo aquele cristal, aquele grão de areia. E ela vai fazendo isso durante um bom tempo, camadas e mais camadas do nácar. E é aí que se dá o processo da formação de uma pérola. E esse processo leva, em média, 3 anos. E uma ostra que ela não foi ferida, ela não produz pérola. Porque a pérola, ela é o símbolo da cicatrização das feridas. E o que o Senhor ministrava ao meu coração, que Deus quer que a gente passe, que a gente produza as pérolas. E nós todos estamos, até que o Senhor nos recolha, até que haja o arrebatamento, enquanto nós estivermos no caminho do Senhor, nós vamos estar passando por processos. E o que é um processo? É um conjunto de medidas tomadas para atingir algum objetivo, desenvolvimento, evolução gradativa de algo para um determinado fim. Mas, biblicamente falando, é um ato de transformar o que nós somos naquilo que Deus quer que nós sejamos. Então, nós somos pessoas
totalmente deformadas. E o Senhor está trabalhando dia após dia nas nossas vidas, como se fôssemos um grão de areia, e Ele vai derramando daquele nácar sobre nós e para nos transformar. E processo, ele tem a ver com a estruturação. É sobre forjar em nós o que for preciso para sustentar aquilo que será alcançado. Então Deus começa a trabalhar em nós, a nos forjar, a nos moldar, para que nós tenhamos uma estrutura rígida para suportar aquilo que Deus vai colocar sobre as nossas vidas. E eu lembro de muitos processos que eu passei desde que me converti. E muitas vezes nós não entendemos esses processos. Muitas vezes a gente não consegue dimensionar e nem tem visão de qual é o propósito para esses processos que nós estamos vivenciando. 2 Timóteo 2,5 fala: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. E o reino de Deus tem normas. O reino de Deus ele tem regras. E nós não podemos transitar no reino de Deus de qualquer maneira. Muitas vezes, queridos, Deus quer que nós alcancemos um patamar muito maior, um nível muito mais elevado no reino de Deus. Mas nós não alcançamos isso, não é porque Deus não quer, ou porque o Senhor não, Deus não tem isso para mim. Não, é porque nós mesmos não submetemos aos processos que Deus tem para nos elevar. E 1 Coríntios 9:24, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Jogos Olímpicos existem há milênios, né? Começaram na Grécia, existem há milênios. Então, naquele tempo, Paulo está falando daquilo que ele via, daquilo que ele vivenciava. E naquele tempo, geralmente 10 meses antes dos jogos, os atletas que iam participar, eles se abstinham de prazeres, né? Eles faziam dieta, como os atletas de hoje. Faziam uma dieta, eles tinham algumas limitações, e eles treinavam mais, né? Tinha mais horas de treino diariamente. E para que cada um deles alcançasse o maior esforço durante a competição, eles precisavam praticar um rigoroso autocontrole. E eles tinham que deixar tudo de lado com o objetivo de alcançar o prêmio, de receber o prêmio. E Paulo está falando para nós que nós precisamos ser como esses atletas. E não competindo entre nós, né? Como muitas vezes acontece dentro de um ambiente de trabalho, você sente aquela competição, né? Pessoas querendo puxar o seu tapete, você cresce um pouquinho, o outro já está com o olho gordo em cima de você e já está querendo aquilo que é seu. Mas Paulo está dizendo para nós que na nossa vida cristã, nós não podemos competir uns com os outros, mas nós devemos estar dispostos a praticar o fruto do Espírito, com todos os seus aspectos, diariamente, para alcançar a recompensa do Reino de Deus, que é a coroa da vida, que é a coroa incorruptível. E o Novo Testamento ele fala de 5 tipos de coroa. Mas essa coroa que os atletas eles tinham que conquistar era a coroa de louros. E Paulo compara essa coroa de louro à coroa incorruptível, a coroa da vida. E essa coroa, ela é especialmente para aqueles que suportam todo tipo de sofrimento pela causa de Cristo. Muitas vezes, queridos, nós não estamos sofrendo por causa de Cristo Jesus. Nós sofremos por causa de situações que nós mesmos provocamos na nossa própria vida.
por situações que nós é que demos legalidade para que o inimigo trabalhasse. Paulo, ele sofreu pela causa de Cristo, apanhou por pregar o evangelho. Paulo sofreu muitas e muitas situações por causa de Cristo, e assim os apóstolos. E muitas vezes a gente acha que a gente está sofrendo, eu estou sofrendo porque eu sou cristão, né? Porque isso é por causa... Não, muitas vezes sofremos por culpa nossa mesma, por responsabilidade nossa mesma. E Paulo, ele fala que essa coroa, ela é especial para aquele que é perseguido em prol da causa do Senhor. E a ponto até de morrer, né? E Tiago diz que essa coroa da vida é para todos aqueles que amam a Deus. Ele fala que a coroa da vida é para todo aquele que ama ao Senhor. E, meu Deus, misericórdia. Sumiu. Está quebrado em nome de Jesus. A questão, queridos, como que nós vamos demonstrar o nosso amor para com Deus? Se Paulo diz, se Tiago fala que essa coroa é para aqueles que amam a Deus, será que eu e você amamos a Deus de verdade? Ou será que a gente está buscando ao Senhor porque nós precisamos que Deus conserte coisas nas nossas vidas? O quanto nós estamos dispostos a despojar de nós mesmos por causa do Senhor? O que nós estamos dispostos a dar em troca do reino de Deus, de sermos cidadãos do reino de Deus, em troca de termos maior conhecimento do Senhor, em troca de sermos instrumentos nas mãos do Senhor? O que nós estamos dispostos a ceder, a entregar? E João fala, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. E Jesus fala que todo aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Né? Será que nós estamos buscando aprender, entender os mandamentos do Senhor e praticar esses mandamentos, obedecer a esses mandamentos? Porque aquele que obedece demonstra ao Senhor que o ama. E o problema maior é que nós vamos passar por situações, queridos, que são inevitáveis, não tem como a gente correr. Situações que Deus vai permitir nas nossas vidas para mostrar para nós, principalmente para nós, o que precisa ser mudado em nós. E o que nós precisamos entender é que aconteça o que acontecer, a gente passe o que passar, nós podemos, a nossa atitude é não ficar olhando para a circunstância, porque nós temos essa tendência de ficar olhando para os problemas, de ficar olhando para as pessoas, de apontar as pessoas porque o outro fez, porque o outro não sei o quê. E o que o Senhor quer que a gente faça é que nós olhemos para o consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, e que a gente siga em frente. Porque muitas vezes, quando nós passamos por algum processo de sofrimento, de dor, que é permitido por Deus para nos moldar, nós ficamos arredios. E nós começamos a julgar e até mesmo a culpar a Deus. E o que o Senhor fala é que nós precisamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé e seguir em frente. Não importa o que a gente está passando, querido. Nós temos certeza de que nós temos um Deus que vela pelas nossas vidas. Nós temos certeza de que nós temos um Deus que se manifesta em situações para nos livrar, para nos dar vitória, para mudar a nossa história. E quantos aqui não tiveram experiência com isso? Não é verdade? E Hebreus 12:2 fala de nós recebermos a coroa da vida que nos espera.
E a nossa vida, ela é pautada por vários processos. E por toda a trajetória da nossa vida até aqui, passamos e vamos continuar passando por diferentes fases nas nossas vidas. Se você olhar para a sua vida, você vai ver que hoje, lá atrás, lutas que você viveu, lutas que você venceu, coisas que você falava assim, meu Deus, não tenho como sair dessa situação, e hoje você está aqui, e aquilo que aconteceu lá atrás te deu uma força, te deu uma experiência, te deu uma estrutura para enfrentar coisas ainda maiores. Talvez você esteja aqui e fale, pastora, você não sabe o que está acontecendo na minha vida hoje. Eu nunca passei na minha vida o que eu estou passando hoje. Mas se o que você está passando hoje é maior do que aquilo que você já passou lá atrás, é porque hoje você já tem uma estrutura para aguentar algo muito mais forte, para que haja uma estrutura ainda mais poderosa sobre você, por causa daquilo que Deus tem depositado e por causa daquilo que Deus requer da sua vida. Então, queridos, cada um de nós somos produtos da história que nós vivemos. Cada um aqui tem uma história, né? Cada um aqui passou por coisas desde a infância e tem a sua história. Além disso, nós temos um DNA que nós recebemos dos nossos antepassados. Então, nós trazemos nesse DNA tanto as coisas boas da família, quanto as coisas más da família. Isso se soma à história que nós vivenciamos, fora a cultura que nós vivemos, que é uma cultura completamente corrompida. Então, cada um de nós é produto disso. E, por causa do pecado, nós temos um caráter corrompido, nós temos uma personalidade deformada, nós temos um temperamento que não se adequa ao reino de Deus. E Deus, o Espírito Santo, ele vai trabalhar em nós, dia após dia, para nos mudar, dia após dia, porque o plano de Deus é que nós sejamos aperfeiçoados, queridos, através dos processos que nós vivenciamos. E Romanos 8,35 fala, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matador. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Paulo lista aqui uma série de situações que ocorrem de tempos em tempos nas nossas vidas. Mas em Cristo, cada situação que ocorre na nossa vida, ela tem um propósito. E o propósito é nos amadurecer, nos tornar mais fortes, nos tornar mais resilientes e mudar, transformar o nosso caráter, a nossa personalidade, operar, trazer para nós uma mudança no nosso temperamento, porque tudo em nós, em Cristo Jesus, vai passar por transformação. A gente querendo, a gente não querendo, nós podemos atrasar os processos de Deus, mas isso não quer dizer que não vamos passar por eles. E fala assim, os processos de Deus tiram para fora verdades sobre nós, que muitas vezes nós mesmos não conseguimos enxergar. Aí chega alguém, né, muito próximo de você e fala para você assim, porque você é isso, porque você é aquilo, e aí você já estoura, e aí você já fica nervoso, e já fica com raiva, porque alguém apontou as suas deformações. Queridos, muitas vezes nós não queremos ver, porque nós achamos que nós somos tão bonzinhos, tão certinhos, tão bonitinhos. Não, eu não sou isso não, isso é uma calúnia contra a minha vida. E aí Deus fala, peraí que eu vou te mostrar se realmente é uma calúnia contra a sua vida.
Na raçui de canto gamai andaias. Amados, se nós pudéssemos ver o nosso próprio coração, se nós pudéssemos ver quem realmente nós somos, talvez a gente nem suportasse. Sabe, porque nós julgamos os outros, falamos mal do outro, julgamos o comportamento do outro, mas o nosso comportamento, as nossas atitudes, a nossa maneira de pensar muitas vezes não difere tão assim em relação ao outro. E não é desejo do Senhor que a gente sofra, mas é por causa da nossa natureza corrompida, queridos. Que da nossa obstinação, da nossa teimosia, da nossa rebeldia, que nos impede de nós aprendermos, sofrermos essas mudanças, nos submetendo ao Senhor. E essa natureza adâmica que nós temos, ela resiste aos processos divinos, porque nós murmuramos dentro de uma situação que o Senhor está permitindo nas nossas vidas, como o Vitor falou aqui, a gente murmura, a gente reclama, a gente entra em autocomiseração, né? Síndrome de vítima, a gente fica melindroso, nós nos rebelamos e nós não aprendemos a respeitar os processos que Deus está permitindo na nossa vida. Porque respeitar o processo, querido, é ter sabedoria. Porque aquele que se submete ao processo, ele entende a necessidade de ser aperfeiçoado, não para alcançar um objetivo final, mas para sustentar aquilo que será alcançado. É ter a humildade de reconhecer as debilidades e procurar melhorar, e se deixar ser melhorado pelo Espírito Santo de Deus. Glória. Daniela está ali. E ela pode dizer para vocês. A pessoa linda e maravilhosa. Que eu era muito estourada, gente. Pavio curto. Era bom. Toda hora. Era aquele temperamento colérico, né? Eu não conto isso como vantagem, tenho vergonha, mas eu quero que vocês entendam. Teve uma vez, ela tinha acho que uns 8 anos, ela passou batom, ela foi nas minhas coisas, pegou meu batom vermelho e passou batom. E ela saiu beijando a parede. Queridos, vocês não têm noção do quanto Deus já me mudou, me transformou. Eu esfreguei a boca dela na parede. E fiz ela limpar. Ela tinha 8 anos. E aí você olha para você e você acha que você é tão legal, que você não tem problemas, que você não tem defeitos. Mas diante de algumas situações, a gente tem umas coisas que a gente nem imagina que está dentro de nós. A gente tem reações, a gente tem atitudes que o Senhor permite para mostrar, ó, você precisa mudar. E eu toda a vida fui muito xiita e muito radical. E uma vez eu estava trabalhando e ela foi lá no Center Norte pedir, eu trabalhava no Center Norte, ela foi lá pedir para mim que ela queria ir numa festa. Eu falei, não vai de jeito nenhum. Não vai, não vai, não vai. Ela ficou brava, porque toda a vida foi muito bocuda. E aí, também Deus transformou muito, viu, queridos? O Senhor tem transformado muito, tem aprendido a calar a boca. E aí, o Senhor... E eu falei que não ia e tal. E eu, olha, queridos, eu não entendia naquele tempo que eu estava num processo ferrenho de Deus para uma transformação grandiosa na minha vida. E depois que ela saiu chorando de lá, e eu muito brava, uma colega que estava ali e viu toda a situação falou para mim assim, Heloísa, você é muito radical. Você não pode fazer isso. Deixa ela ir, põe limites. Querido, Deus usou um ímpio para falar comigo. Deixa ela aí, coloca limites, limite de horário, alguém que vá junto com ela, para que ela
Possa ir, porque sabe o que você vai estar fazendo com a sua filha? Mais para frente, quando ela não tiver mais que pedir para você as coisas, ela vai fazer o que ela quiser e bem entender. E vai ser muito pior para você. E aí eu acabei deixando ela ir. Mas, amados, tudo isso, 32 anos de conversão, então eu tenho muita coisa para falar para você, dos processos que eu vivenciei. E eu não tinha essa humildade de deixar o Senhor tratar comigo. Eu tinha um caderno escrito, murmuração, versículo tal, rebelião, versículo tal. E eu orava aquelas coisas. Eu orava para que o fruto do Espírito, que era o amor, e os seus aspectos, né, viessem se crescer em mim. Mas cada vez que o Senhor levantava algo, um processo para que eu tivesse longanimidade, o pavio era curto. Para que eu tivesse fidelidade, eu era infiel. Para que eu tivesse benignidade, eu não agia dessa maneira. Domínio próprio? Fogo, sangue, a mão do anjo. Então, queridos, Paulo fala para nós que nós vamos passar por esses processos. E Tiago, ele fala no capítulo 1, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por muitas provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E, como eu disse, Deus vai permitir tudo isso na nossa vida. Porque a gente não conhece verdadeiramente quem nós somos. E o Senhor, nessa manhã, quer quebrar essa resistência em nós. A resistência que nós levantamos em passar pelos processos de Deus. E o Senhor fala para nós sairmos do nosso comodismo, sairmos da inércia para viver o novo que Deus tem para as nossas vidas. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Deus não vai te entregar aquilo que você está buscando dele se não houver uma mudança na sua vida. Porque senão você vai botar a perder a bênção do Senhor na sua vida. E eu vi muita gente perder a bênção que buscou em jejum e oração, em monte, porque não se deixou mudar, não se deixou transformar. E quando Deus, pela misericórdia, entregou, as pessoas jogaram fora. Romanos 3 fala, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência é experiência, e a experiência é esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Paulo está falando para nós que a tribulação, as situações que nós passamos, elas têm que gerar em nós a paciência, a longanimidade. E essa paciência, essa longanimidade, ela tem que gerar em nós experiências com Deus, experiências que nos preparam para viver o propósito de Deus. Porque não adianta a gente ter experiência, queridos, com Deus, se não for para ter uma bagagem, para algo, para ser usado futuramente. E fala assim para o seu irmão, todo processo que transforma a nossa vida envolve servir pessoas. Aí tem gente que fala assim, desde que... É por isso que cada dia eu amo mais os animais, né? Não quero lidar com pessoas. Por quê, queridos? Porque já estão tão feridas, tão decepcionadas, tão cheias de mazelas e situações não tratadas nas suas vidas, que não querem entender que os processos de Deus que nós passamos é para servir os outros. É para nos transformar, para que nós sejamos mais parecidos com o Senhor, para que nós possamos atingir uma maturidade, sermos transformados em
um novo homem, a velha natureza ser cada dia mais crucificada e a nova natureza divina ser cada dia mais exposta nas nossas vidas. Porque o plano de Deus é que Cristo seja visto através de nós. E dentro desses processos, nós vamos ser levados para os desertos. E não vai ser uma vez só que a gente vai para o deserto, não. Se Deus for tirar o deserto, o deserto é o lugar onde Deus nos leva para arrancar o Egito de dentro de nós. E isso se dá, é um processo. De vez em quando a gente vai para desertos. Por quê? Porque a gente ainda tem muita coisa de Egito dentro da gente. Às vezes você lembra do que você viveu lá atrás, antes de você se converter, você fala, ai, que saudade dos alhos porosos do Egito. Ai, que saudade daquele tempo que eu fazia isso, que eu fazia aquilo. Na raçui de canto, camai, andai a sé. Sendo que Deus já não tem mais esse tipo de coisa para as nossas vidas. Então Deus vai permitir que a gente vá para o deserto. E é no deserto que a gente vai experiências com Deus, nós vamos receber armas espirituais para a gente poder lutar. A gente vai receber no deserto o maná de cada dia. Deus vai estar se manifestando na nossa vida com a sua nuvem protetora para não deixar que a gente passe pelo sol escaldante. A coluna de fogo vai estar ali para nos iluminar dentro desse deserto. Nas noites frias do deserto, nós vamos estar aquecidos pelo Senhor. Deus vai estar cuidando pessoalmente de cada um de nós. Não vai deixar que nada nos falte. Sabe, antigamente eu achava assim, que deserto, Deus me livre de deserto. Já passei por tanto deserto, mas hoje eu louvo ao Senhor pelos desertos. E Deus vai permitir que a gente passe pelo vale da sombra da morte. Queridos, os vales, eles são os lugares onde nós aprendemos a usar, onde nós vamos usar as armas que nós recebemos no deserto. A palavra fala que no vale, o Senhor está conosco, nós não estamos sozinhos no vale, o Senhor está passando. A Patrícia é um testemunho de vale de sombra da morte, de diagnósticos de não... Né, Patrícia? De não ter mais jeito. E a Patrícia está aqui. Por quê? Porque o Senhor estava com ela naquele vale. E nós seremos feridos, nós seremos ofendidos, nós seremos caluniados, mas o Senhor vai tratar com tudo aquilo que existe dentro de nós, os valores, os conceitos e tudo aquilo que para nós tem sido prioridade. E com a maneira como nós enxergamos as coisas, com a maneira como nós entendemos as coisas, Deus vai tratar com tudo isso. Mas o que conta para Deus, queridos, não é o que nós estamos passando, os processos que nós estamos passando, mas a forma como nós respondemos a esses processos. Porque nós damos tanta ênfase àquilo que nós estamos passando, as dores que nós estamos sentindo, e nós não enxergamos qual deve ser o nosso posicionamento dentro dos processos de Deus. Sabe aquela música do Matos Nascimento? Vai passando pela dando glória a Deus? É bem por aí. E nem todas as ostras, elas que são feridas, elas conseguem gerar pérolas perfeitas. Ao contrário, elas geram pérolas deformadas, grosseiras, de pouco valor. E quantos de nós, dentro dos processos, nós estamos gerando veneno? Nós estamos gerando orgulho, arrogância, desesperança, ódio, mágoa, ciúme, inveja, avareza, autocomiseração, murmuramos, reclamamos, falamos mal, criticamos, acusamos, ficamos tristes, irritados, amargurados, intolerantes, depressivos, externamos o nosso egoísmo e a lista segue. E, infelizmente, nem todos produzem pérola, nem todos crescem, nem todos amadurecem, nem todos são aperfeiçoados, porque a questão e a ênfase não está na ferida, não está naquilo que entra na ostra, que é o grão, não é o problema, a dor, o sofrimento, aquilo que te causou a dor, o sofrimento. Mas a ênfase está no nácar, na substância
que nós liberamos sobre as feridas que nós temos? O que nós estamos liberando sobre as feridas? Quando alguém nos fere, quando alguém nos magoa, o que nós liberamos? O veneno da amargura, que vai criando raízes, vai se aprofundando e vai nos distanciando das pessoas. E vai nos distanciando do Senhor. Shanai, Kamai, Anagashai. E muitas vezes a gente cria um ambiente dentro da nossa casa de amargura, um ambiente intolerável para relacionamentos. Meu Deus! O nácar em nós é o fruto do Espírito, que é o amor. 1 Coríntios 13, 4, o amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. O amor não quer o que o outro tem. O amor não é esnobe, não tem a mente soberba, não se impõe sobre os outros, não age na base do eu primeiro, não perde as estribeiras, não contabiliza os pecados dos outros, não festeja quando os outros rastejam. Tem prazer no desabrochar da verdade, tolera qualquer coisa, confia sempre em Deus, sempre procura o melhor, nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. O amor nunca morre. E é importante a gente entender, queridos, que quem gera o nácar em nós é Deus. Mas liberar esse nácar é responsabilidade nossa. Charabakaya Nagashai. E eu sei que você, porque quando o Senhor falava comigo sobre essa questão de processos, o Senhor falava para mim assim, tem muita gente cheia de grão de areia, ferido com os grãos de areia. E está na hora de começar a produzir pérolas perfeitas para Deus. Então nós precisamos utilizar as adversidades que vêm para a gente crescer. Nós precisamos aprender a resistir às pressões, tanto internas quanto externas, desse presente século, buscando ser o que Deus quer que nós sejamos, e não aquilo que nós achamos que temos que ser. Não sermos guiados pelas nossas emoções, mas sermos guiados pela palavra de Deus, sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. As nossas emoções, elas vão nos trair, as nossas emoções, elas vão ser impedimento para muitas coisas nas nossas vidas, porque quantas atitudes nós tomamos com base nas nossas emoções, naquilo que nós estamos sentindo. Queridos, as nossas decisões, as nossas atitudes dentro de situações precisam ser com base na palavra de Deus. Não colocar a nossa expectativa de realização em pessoas, em casamento, em profissão, em filho, em finanças, em posição, ou até mesmo em ministério. Toda a nossa expectativa de qualquer coisa sobre a nossa vida precisa ser colocada nele, no Senhor. E tomar uma decisão de não querer mais atrasar os processos de Deus. Aprender a desfrutar desses processos, entendendo que ali nós estamos sendo transformados e que todos os planos de Deus são perfeitos para as nossas vidas. Porque Deus sabe que pensamentos Ele tem a nosso respeito. E são pensamentos de paz para nos dar o fim que nós desejamos. Então, queridos, eu sei qual é o processo que cada um aqui está passando neste momento. Mas saiba que esse processo, ele tem um propósito. Não só de te amadurecer, não só de te estruturar para o projeto de Deus, mas principalmente de fazer de você um vaso, um instrumento na mão do Senhor em prol de outras pessoas. Porque dentro do seu amadurecimento, dentro desses processos, você vai ser capaz de ensinar outras pessoas a seguir com Cristo Jesus e alcançar
aquilo que Deus determinou para a vida delas. Xarabacai Anagashai. Vamos ficar de pé? Deus quer trazer o entendimento para nós, queridos. Eu me lembro que uma vez quando eu era nova convertida, eu tive um sonho e eu nunca esqueci esse sonho. Os detalhes dele são ainda muito fortes para mim. Eu estava numa sala de aula e a Bispa Sônia, do Renascer, estava dando a aula. E quando terminava a aula, ela vinha com as provas. E aí eu falava assim, mas meu Deus, a prova está em inglês. Ela deu a aula em português e a prova está em inglês. E quando eu acordei, o Senhor falou para mim, então a prova está em inglês, porque os processos você não vai entender. Nós não entendemos os processos. Nós entendemos aquilo que você está entendendo, tudo que eu estou falando aqui. Mas os processos, muitas vezes, se tornam obscuros para nós. E nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, me dá entendimento desse processo que eu estou vivendo, para que eu possa aceitar com mais facilidade esse processo, para passar por ele depressa. Querido, se você olhar, Deus levou o povo para o deserto, e era para o povo ficar poucos dias no deserto, o povo de Israel. Mas o povo ficou 40 anos, porque não se submetiam aos processos de Deus com eles no deserto. Na raça e decanto Deus quer quebrar nessa manhã as cadeias e os aprisionamentos que impedem da gente crescer em Deus e da gente passar por esses processos, crendo que o Senhor vai nos elevar a outro patamar, crendo que nós vamos vivenciar as promessas de Deus nas nossas vidas. Hoje Deus quer mudar a história, Deus quer mudar as circunstâncias nas nossas vidas. Mas não depende só de Deus, queridos. Depende de nós, de como nós vamos responder para Deus dentro desses processos. Minha irmã também está ali. E muitas vezes eu falei com ela, Mônica, você tem que ter um posicionamento. Mônica, o que você está vivendo é uma guerra, não dou conta, não aguento. Não dou conta disso, não, eu estou cansada, que não sei mais o quê. E aí eu falava para ela, Mônica, essa batalha é você. Ah, mas o meu marido não se posiciona, porque é isso e é aquilo. Eu falava, Mônica, é você. Até que ela entendeu. Queridos, Deus está operando uma grande mudança dentro da casa dela, porque ela entendeu que ela está dentro dos processos de Deus, mas que ela não pode mais depor as armas, abandonar as armas, que ela tem que ir para a guerra, que ela tem que se posicionar e permanecer firme, independente das circunstâncias, porque Deus vai colocar todas as coisas nos seus devidos lugares. Deus vai operar, Deus vai mudar. Ela falou para mim esses dias, ela falou, eu comecei a ver transformação naquilo que eu achava que não ia ter jeito. Que o processo pode ser longo, mas a vitória vem, a vitória chega. O que nós precisamos clamar ao Senhor, Deus me dá discernimento, Deus me dá entendimento, Deus me dá graça, Deus me ajuda, me sustenta, porque o processo está doendo, mas eu não vou sair da minha posição, eu vou permanecer até o fim. Nessa manhã, Deus está entrando aqui com cura. O Senhor me mostra pessoas que já passaram por processos, que deixaram marcas profundas na raça e e hoje o Senhor está entrando com cura, com nata, para que seja derramado esse nata sobre essa ferida, e dessa ferida ela não venha mais destilar o veneno, mas que ela venha se transformar
em pérolas, pérolas que nós vamos oferecer ao Senhor. Xarabacaya nagasui decando recalabachai. Orecalahashi recalahashi. Orecalahashi recalahashi. Eita, o Senhor quer fazer muitas mudanças. O Senhor quer mudar muitas coisas lá dentro das nossas casas, nos nossos relacionamentos. Deus quer mudar muitas coisas. Deus quer mudar o ambiente aonde nós estamos. Shanai Kamaya Nagashai. Deus não quer mudar o ambiente aqui da igreja. Deus quer mudar o ambiente da sua casa. Deus quer mudar o ambiente lá dentro do seu trabalho, porque você está lá e você é uma pérola do Senhor. Xarabacaya Nagasui Kamaya Nagashai. Horekalahashi Rekalabashai. Esse ambiente de briga, esse ambiente de discussão, esse ambiente onde você só vê as mazelas do outro, os problemas do outro, a sua própria ferida. Xarabacaya Nagashai. Deus quer que você veja a glória dele sobre a sua vida. Shamai Kamaya Nagashai. Horekalahashi Rekalabashai. Roshanai Uberes. Swikomo Sharanai. Senhor, está derrubando fortalezas mentais. Xarabacaya Nagashai. Porque o que impede a gente de enxergar, de ter uma visão espiritual, são a maneira como a gente entende, a maneira como a gente vê, a maneira como a gente pensa sobre as coisas, sobre as pessoas. Então hoje, o Senhor está quebrando fortalezas mentais, para que aquilo que é dele, a palavra dele, Xarabacaya Nagashai, venha operar na nossa mente e gerar as mudanças, as transformações necessárias. O projeto de Deus é que eu e você sejamos muito melhor do que o que nós já somos até agora. Deus quer que nós sejamos os pequenos Cristo, carta viva para a nossa geração. Amém, queridos? Aleluia. Xarabacaya Nagashi. Senhor, a sua unção de cura está sobre este lugar. Na raça e decanto Kamaya Dayas. Senhor, o Senhor está operando em ouvidos aqui. Shanai Kamaya Nagasui Decanto. Horekalahashi Dekalahashi. Quebrando, Pai amado, tudo aquilo que muitas vezes o inimigo tem soprado no ouvido de pessoas aqui neste lugar. Xarabacaya Nagasui Kamaya Dayasé. Horekalahashi Rekalabashai. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha trazer uma revelação ainda maior aos nossos corações a respeito da importância, Pai, de nós nos submetermos aos processos do Senhor e de nós entendermos, Deus, aquilo que são os processos permitidos pelo Senhor e aquilo que são os processos que nós mesmos causamos na nossa vida, Pai, para que nós venhamos nos posicionar de maneira correta, Deus, Senhor, e sofrer as mudanças, as transformações que o Senhor tem para a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Senhor, não queremos permanecer da mesma maneira. Xarabacaya Nagasui Kamaya Dayasé. Está na hora de mudanças se manifestarem. Está na hora, Pai amado, de coisas nas nossas vidas tomarem outra proporção, Deus. Shanai Kamaya Nagasui Decanto Rekalabashai. Senhor, está na hora de nós entrarmos na terra da promessa. Xarabacaya Dayasé. Horekalahashi Rekalabashai. Deus, em nome de Jesus, que a partir de hoje, Pai, o Senhor possa nos levar, Deus, dentro desses processos, Pai amado, mas com uma visão mudada, com uma visão transformada, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado através das nossas vidas. Amém, queridos? Xarabacaya Nagasui Decanto Recalabashi.
era. Deus quer curar você. Está passando pelo processo, está difícil, está desgastante, vem aqui. Dois. O Senhor me mostra muita gente desgastada pelos processos, cansadas dos processos. Xarabacaya nagasika marandayas. Orecalahashi calabashi. Vocês já conhecem a palavra de Deus? Vocês já conhecem o mistério de Deus? Deus está dando um recado para os dois. Xarabacaya nagashi. Senhor, em nome de Jesus, que a sua cura penetre, Pai amado, todo o ser da Laodiceia, a mente dela, as memórias dela, Pai, toda a estrutura emocional dela, Deus, em nome do Senhor Jesus. Senhor, que tudo aquilo, Pai querido, que foi ferido, machucadura, Pai, Shanai Kamaya Nagashai, que tem impedido a tua
Deus abençoe a nossa semana.